Olá, meu nome é Mauro Sala, sou professor de Sociologia no Instituto Federal de Hortolândia e sou também um pesquisador na área de educação e na área de política educacional. Né? Resolvi gravar um pouquinho, gravar esse vídeo para apresentar um pouquinho para vocês algumas coisas que eu tenho acompanhado sobre a reforma do ensino médio e o seu processo de implementação, sobretudo na rede estadual paulista. Né? A gente sabe que a reforma do ensino médio foi lá na esteira do golpe institucional, imposta por Michel Temer via medida provisória, depois transformada em lei em 2017, né, com a Lei 13.415, né, e ela veio alterar uma série de artigos da LDB. Né? E só que como o ensino médio, grosso modo, no nosso país é responsabilidade dos estados, né? Então essa reforma do ensino médio que foi normatizada na LDB, né? Depois com algumas resoluções do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, né? Ela precisa agora dar um salto e ser implementada nos sistemas estaduais de ensino, né? Eu vou apresentar um pouquinho a lei mais geral e as questões mais gerais da reforma do ensino médio e vou também apresentar um pouquinho sobre o processo de implementação dessa reforma no estado de São Paulo, tá? Olhando sobretudo para o processo de implementação do itinerário de formação técnica e profissional, tá? O estado de São Paulo, né, como o próprio governo festejou, né? É o estado que está mais avançado, né, na implementação da reforma do ensino médio. Né? E o fato dele estar mais avançado na implementação da reforma do ensino médio, talvez ele possa servir para a gente captar também as principais tendências e o principal sentido dessa reforma. Tá? E no caso, acompanhando o itinerário de formação técnica e profissional, acho que esse sentido vai ficar bastante explícito para a gente, tá? Então eu vou passar por alguns textos da lei, vamos ler alguns artigos da LDB, vamos ler alguns artigos das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação, para que a gente possa depois ir para a concreticidade do problema, analisando um pouquinho uma política que o governo do estado implementou, chamado Novotec, tá? Que o Novotec nada mais é que a saída do governo, a principal política do governo de implementação do itinerário de formação técnica e profissional, tá bom? Espero que vocês acompanhem e espero que seja produtivo para todos vocês esse videozinho, tá? Então eu vou conseguir aqui compartilhando tela e vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender da reforma do ensino médio é entender a tal da Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394/1996, né? Primeira coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção quando eu falo da LDB é que a gente ainda fala que a LDB é de 96, ó. Mas quando a gente roda a LDB aqui, ó, a gente vai percebendo, ó, tá vendo todas essas partezinhas em azul? Todas essas partezinhas de azul são alterações da LDB por leis posteriores, né? Ou que foi incluído, ou que foi modificado, ou que foi dada nova redação, né? Então a gente percebe que após a promulgação da LDB em 96, a LDB foi bastante alterado, né? E estou falando isso para que a gente possa entender, né, a LDB, né, como algo que está em constante movimento, em constante disputa. Né? Não é à toa que também está em constante alteração. Tá? No caso da reforma do ensino médio, a LDB vem alterar assim, praticamente todos os artigos do capítulo sobre o ensino médio, né? O capítulo sobre o ensino médio, a seção 4 da LDB, foi praticamente inteiro alterado aqui, incluído pela Lei 13.415 de 2017, que é a lei da reforma do ensino médio, tá? Grosso modo, o que a reforma do ensino médio fez? Ele dividiu o ensino médio em duas partes, tá? A primeira parte é referente à Base Nacional Comum Curricular, né? A chamada BNCC, né, que em outros documentos também vai ser chamada de formação geral básica, ou seja, é aquela parte do currículo, aquela parte do ensino médio que dá a formação geral básica para os estudantes, né, e os itinerários formativos, tá?
Então, o ensino médio, da reforma do ensino médio, ele vai ter essa estrutura, tá? Uma parte do ensino médio vai ser referente à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ou seja, a formação geral básica dos estudantes. Uma outra parte, itinerários formativos, tá? O que significa isso? A primeira coisa que a gente pode discutir é que isso muda a própria noção de ensino médio como educação básica, né? Visto que parte do ensino médio é formação geral básica e parte do ensino médio não é mais formação geral básica, é itinerário formativo. Mas vamos lá, esse talvez não seja nem o grande problema, a gente vai nós vamos avançando um pouquinho nisso. Então vamos lá. O artigo 35A da LDB define a Base Nacional Comum Curricular, né? Melhor, o artigo 35A da LDB diz que a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a BNCC, definirá os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento, né? E aí define 4 áreas do conhecimento para a BNCC: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Tá? Quando a gente avança um pouquinho nela e a gente lê o parágrafo 5º do artigo 35A, ali já começa uma definição, né? Que a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, tá? A reforma do ensino médio também alterou uma questão da carga horária total do ensino médio, né? Que antes era definido como 800 horas anuais, né, dividido em 100 dias letivos, em 200 dias letivos, né, 800 horas anuais em 200 dias letivos, e a reforma do ensino médio propõe estender para 3.000 horas a carga total do ensino médio, né, nos próximos anos. Mas aí o parágrafo 5º do artigo 35A limita a parte de formação comum, de formação geral básica, a no máximo 1.800 horas, não poderá ser superior a 1.800 horas. Significa que pode ser inferior a isso. Então, o ensino médio, essa formação da BNCC, essa formação geral básica, é grosso modo o que a gente entende por ensino médio regular. São essas disciplinas: história, geografia, biologia, química, física, matemática, português, sociologia, filosofia, artes, educação física, ou seja, as disciplinas que tradicionalmente compõem o currículo do ensino médio, né? Então, se antes essas disciplinas tinham 2.400 horas, né? 3 anos de 800 horas, agora elas terão no máximo 1.800 horas, tá? Mas, e aí o que vai complementar essas horas, né? Aí o artigo 36 vai dizer, né, que o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular, né, de no máximo 1.800 horas, e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. E aí o governo, a reforma definiu 5 itinerários formativos, né? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e um 5º itinerário, que é o itinerário de formação técnica e profissional, né? O que é a primeira coisa que chama a atenção disso, né? A gente fez aqui um quadrinho, né, num artigo que eu e o Ovaldo publicamos na Ideias de Esquerda, que mostra, ó, a primeira coluna aqui desse quadrinho, que vocês podem ver aqui. A primeira coluna são as áreas de formação da BNCC, e a segunda coluna são os itinerários formativos. Qual que é a primeira coisa que a gente percebe? Que 4 dos 5 itinerários formativos coincidem com as áreas de formação, as áreas de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular. Olha só, área linguagem, suas tecnologias, tem um itinerário linguagem, suas tecnologias. Matemática tem um itinerário de matemática. Ciências da natureza tem um itinerário de ciências da natureza. Ciências humanas também tem um itinerário de ciências humanas e sociais aplicadas. O único itinerário formativo que não coincide com uma área do conhecimento da BNCC é o itinerário de formação técnica e profissional, tá? Mas o que isso implica? O que isso significa, né?
Aqui começa a se expressar um pouco daquilo que, né, na literatura da política educacional a gente chama de dualidade estrutural, né? A reforma do ensino médio vem a explicitar de novo a dualidade estrutural. Como ela explicita a dualidade estrutural? Com uma escola que estaria voltado para o prosseguimento dos estudos, né, uma escola que a gente chamava de propedêutica, e uma outra escola voltada para a profissionalização e para a inserção no trabalho, né? E por que seria a dualidade? Porque eles seriam dois percursos que um pouco se excluiriam, né? É claro que a reforma dá equivalência legal aos dois. Os dois possibilitariam prosseguir nos estudos, prosseguir para o ensino superior, para a educação superior, prestar vestibular. Mas tem uma dificuldade que a gente vai precisar enfrentar, né? Por exemplo, aqui, no capítulo sobre a educação superior, né? Se a gente for lá para o artigo 44, parágrafo 3, nós vamos ler assim, ó. O processo seletivo referido no inciso 2, a educação superior abrangerá os cursos de graduação abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, ou seja, o processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. O que significa isso? Significa que, ó, que quando a gente vê que 4 dos 5 itinerários são das mesmas áreas de conhecimento da BNCC, nós podemos dizer que parte dos estudantes vão ter 1.800 horas de formação geral básica de BNCC, mais 1.200 horas que de alguma forma se relacionam com essas áreas de conhecimento, que são as áreas de conhecimento, segundo o parágrafo 3 do artigo 44 da LDB, que são as áreas de conhecimento que vão ser avaliadas no processo seletivo para o ingresso nos cursos de graduação. Já o estudante que seguir a formação técnica e profissional, ele vai ter no máximo 1.800 horas da BNCC e depois o resto de uma formação que não será avaliado no processo de ingresso nos cursos de graduação, tá? Para ser justo, né, quando a gente lê lá a resolução 3 do Conselho Nacional de Educação, diz que os itinerários também terão que ser avaliados, né, no Enem e tudo mais. Mas a questão é, como avaliar itinerários formativos se eles são por definição diferentes, né? Como é que você vai ter? Você vai ter um Enem para cada curso profissionalizante que tem, você vai ter um Enem para cada ramo da profissionalização apresentada para a reforma do ensino médio, né? O que de comum vai ter entre eles? Então, vai ser bastante complicado, né, a avaliação dos itinerários formativos, visto que eles são, por definição, diferenciados, porque se eles não fossem diferenciados, não teria sentido deles existirem, tá? Então, essa é a primeira coisa que nos chamam a atenção, né? Que nos chama bastante atenção, que como a reforma do ensino médio repõe e explicita a questão da dualidade, né? Quando parte dos jovens vão ter, com todos os problemas que tem hoje, grande parte vai ter a sua carga horária de alguma forma relacionada com as áreas do conhecimento da BNCC, e uma parte da juventude que for para a formação técnica e profissional, não. Então eles vão ter maior dificuldade do que já encontram, né, nesse filtro social chamado vestibular, de acessar e de ingressar na educação superior, tá? Mas vamos lá. Mas não é só isso. Olha só, quando a gente olha aqui, Resolução número 3, de novembro de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, né? Ou seja, atualiza as diretrizes curriculares nacionais em consonância com a reforma do ensino médio, né? A gente pode ler alguns artigos interessantes que expressam e explicitam a dualidade, tá? Por exemplo, se a gente ler no artigo 6, né? Aqui, artigo 6 da resolução 3. E vai dizer assim, vai definir o que é aqui, ó. A formação geral básica, como eu falei para você, ó, formação geral básica são as habilidades e competências previstas na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, tá? Já os itinerários formativos, olha como ele define. Itinerários formativos
cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições em redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos, ou para o mundo do trabalho, de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade. Esse ou, no caso, não é uma escolha entre alternativas. Esse ou aqui expressa dois caminhos excludentes. Ou o estudante segue os itinerários formativos das áreas de conhecimento da BNCC, aqueles 4 primeiros itinerários formativos, e se prepara, aprofunda seus conhecimentos e se prepara para o conhecimento, para o prosseguimento dos estudos, ou ele segue o 5º itinerário formativo, itinerário de formação técnica e profissional, e se forma para o mundo do trabalho. Tá? Então, são 2 processos que são excludentes. Daí a explicitação, de novo, da dualidade. Né? Mesmo que formalmente quem segue a formação técnica e profissional, aqui já está bastante explícito que o caminho é único. Ele não se forma para o aprofundamento dos conhecimentos e preparação para o prosseguimento dos estudos e para o mundo do trabalho. Ele se forma ou para um ou para outro. Tá? E é interessante isso, porque isso, quando a gente lê as definições de cada itinerário formativo, né, aqui na mesma resolução do Conselho Nacional de Educação, aqui se a gente for para o capítulo, para o artigo 12, a gente fica bastante claro isso, né? Olha só, artigo 12 vai definir os itinerários formativos, né? A partir das áreas de conhecimento e da formação técnica e profissional, os itinerários formativos devem ser organizados considerando, né, todos os itinerários das áreas de conhecimento da BNCC têm esta formulação, né? Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais e de trabalho. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais de trabalho. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho. Né? As ciências humanas também, aprofundamento de conhecimento, tal. O único itinerário que tem uma formulação completamente diferente é o itinerário de formação técnica e profissional. Onde está escrito como... O que deve ser considerado para a formulação desse itinerário é o desenvolvimento de programas educacionais inovadores e atualizados que promovam efetivamente a qualificação profissional dos estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua habilitação profissional, tanto para o desenvolvimento de sua vida e carreira. Ou seja, a gente percebe que ele é claramente um percurso do ensino médio completamente distinto do outro, ele não compartilha dos outros itinerários, nem o fato de ser uma das áreas de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular que vai ser o que vai ser exigido para o ingresso no curso de graduação, mas a própria definição desses itinerários é completamente distinta. Então a gente entende porque no artigo 6, lá em cima, tá escrito um ou, né? Ou para o trabalho ou para o prosseguimento dos estudos, né? Então, este ou que está expresso no conselho, na resolução do Conselho Nacional de Educação não é uma escolha entre alternativas, é um caminho único para os estudantes que seguem um ou outro itinerário, tá? Então, isso fica claro na definição dos itinerários, tá? Bom, aí sempre quando eu falo isso, né, sempre vem alguém que fala assim, pô, mas eu me formei na ETEC, fiz um curso técnico, o curso técnico foi muito bom, ele é importante e tudo mais. Né? Eu dou aula no Instituto Federal, né, que dá cursos técnicos, né? A gente dá cursos técnicos, cursos integrados, concomitantes, subsequentes, né? E são cursos de boa qualidade, né? Os estudantes que se formam nos institutos federais, que se formam nas ETECs, conseguem ingressar em boas universidades, né? Conseguem ingressar em boas universidades, sejam públicas, sejam privadas, mas conseguem
se preparar para o prosseguimento dos estudos, né? E aí vem sempre uma questão, pô, mas então não é um problema você ter esta formação, esse itinerário de formação técnica e profissional, né? A grande questão que eu coloco aqui, e vou ler um outro artigo da resolução, é que a gente não pode confundir o itinerário de formação técnica e profissional com curso técnico, tá? Olha só o que diz o artigo 15 da resolução 3 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica de 2018. Na organização do itinerário de formação técnica e profissional, podem ser ofertados tanto a habilitação profissional técnica quanto a qualificação profissional, incluindo-se o programa de aprendizagem profissional em ambas as ofertas. Olha só, então a gente tem dois caminhos, pelo menos dois caminhos diferentes para a organização do itinerário de formação técnica profissional. Um caminho é a habilitação profissional técnica, o outro caminho é a qualificação profissional. Tá? Olha só, então se a gente tem já uma dualidade ali nos itinerários, com 4 itinerários que trabalham com áreas do conhecimento da BNCC e que de alguma forma tem como pelo menos seu objetivo ou é determinante na sua organização a possibilidade de aprofundamento de conhecimento e prosseguimento dos estudos, né? E a gente tem um quinto itinerário que é a preparação, a qualificação para o trabalho apenas, né? E aí expressa naquele ou aprofundamento dos estudos e aprofundamento e prosseguimento dos estudos ou mundo do trabalho, né? A gente percebe que nesse quinto itinerário, no itinerário de formação técnica e profissional, tem dois caminhos. Ou habilitação profissional técnica ou qualificação profissional, tá? Isso tem que ficar claro. Itinerário de formação técnica e profissional não é curso técnico, né? Se fosse curso técnico, estaria melhor do que tá, mas não é curso técnico, tá? Vamos ver o que significa essa diferença entre habilitação profissional técnica e curso de qualificação profissional, tá? Vamos visitar aqui o site do MEC, tá? O site do MEC. Cursos de graduação profissional técnica de nível... Cursos de educação profissional técnica de nível médio. Vamos ver a definição. Qualificação profissional. Vamos começar primeiro pelo outro, tá? Pelo que a gente conhece. Curso técnico. Habilitação profissional técnica de nível médio. Habilitação profissional técnica de nível médio. Olha só. É uma das formas... A habilitação profissional técnica é uma das formas de se organizar o itinerário de formação técnica e profissional. São cursos que habilitam para o exercício profissional em função reconhecida pelo mercado de trabalho a partir do desenvolvimento de saberes e competências profissionais fundamentados em bases científicas e tecnológicas. Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprender e empregar novas técnicas e tecnologias no mercado no trabalho e compreender os processos de melhoria contínua dos setores de produção e serviços. Denominados de cursos técnicos, destinam-se a pessoas que tenham concluído ensino fundamental, estejam cursando ou tenham concluído ensino médio. É importante ressaltar que para a obtenção do diploma de técnico é necessária a conclusão do ensino médio. Com carga horária variando de 800 a 1.000, 1.200 horas, dependendo da respectiva habilitação técnica, podem ser estruturadas... Olha só, então habilitação profissional técnica é o que a gente chama de curso técnico. Vamos lá, são cursos que buscam promover o desenvolvimento da capacidade de aprender e empregar novas técnicas e tecnologias no trabalho, né? Que busca partir do desenvolvimento de saberes e competências profissionais fundamentadas em bases científicas e tecnológicas, né? São cursos que têm entre 800 e 1.200 horas de formação. Isso é o curso técnico. O que é a qualificação profissional? São cursos que se integram à organização curricular de uma habilitação profissional técnica de nível médio, curso técnico, compondo o respectivo itinerário formativo aprovado pelo sistema. Então ele é uma parte de um curso técnico. Também chamado de módulos, também chamado de unidades ou módulos, correspondem à saída intermediárias do plano curricular com carga horária mínima de 20% do previsto para a respectiva habilitação.
são destinados a propiciar o desenvolvimento de competências básicas ao exercício de uma ou mais ocupações reconhecidas no mercado de trabalho. Olha só, então, enquanto o curso técnico busca o desenvolvimento de saberes e competências com fundamentos em bases científicas e tecnológicas, a qualificação profissional quer desenvolver apenas competências básicas. Enquanto um curso técnico tem carga horária de 800, 1.000 ou 1.200 horas, a carga horária da habilitação profissional é 20% disso. Tá? Então, olha só, isso é o que eu tenho chamado de dualidade da dualidade. Né? Se a primeira dualidade se expressa entre as áreas da BNCC e o itinerário de formação técnica e profissional, a gente percebe que dentro do itinerário técnico de formação técnica e profissional tem uma outra dualidade. A dualidade entre os cursos técnicos ou habilitação profissional técnica de nível médio e a qualificação profissional. Vamos lembrar. Resolução 3 do Conselho Nacional de Educação, na organização do itinerário de formação técnica e profissional, podem ser ofertados tanto a habilitação profissional técnica quanto qualificação profissional. A definição dos dois é dado aqui no site do MEC e a gente percebe claramente a distância de carga horária, de qualidade, de objetivo entre uma e outra formação. Tá? Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, né, São Paulo foi o estado onde a implementação da reforma do ensino médio está mais avançada, tá? Aqui, no dia 3/8 de 2020, né, de forma bem democrática, né, no meio da pandemia, né, o Conselho Estadual de Educação aprovou a deliberação 186 de 2020, né, e o Gabinete do Secretário, o Executivo Estadual, homologou esta resolução, né. E é interessante que a resolução, né, vai se basear, lógico, né, a implementação estadual da reforma, como não poderia ser diferente, vai se basear nas leis e nas normativas federais, né, tanto da LDB reformada e tanto da resolução do Conselho Nacional de Educação, parecendo muitas vezes formulações idênticas, né, como a gente lê aqui no artigo 8, né, quando fala que os itinerários formativos correspondem a arranjos curriculares ofertados pelas instituições para que os estudantes possam aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento dos estudos ou para o mercado de trabalho, né? Então, repete vários elementos desse, né? Tem algumas diferenças, né? Por exemplo, enquanto a LDB estabelece o máximo de 1.800 horas, aqui o governo estadual paulista crava o mínimo de 1.800 horas, né? Ou seja, na verdade, o máximo mínimo vai ser 1.800 horas de formação, né? E o Estado de São Paulo também repete aquela formulação do artigo do artigo 15 da resolução, né? Quando vai lá e escreve, né, que no itinerário de formação técnica e profissional podem ser ofertadas tanto a habilitação profissional técnica quanto a qualificação profissional, tal. A questão que a gente tem que entender, né, quais são os pesos dessas duas formações no âmbito da política de implementação da reforma do ensino médio em São Paulo, né? Sobretudo do itinerário de formação técnica e profissional, né? O governo de São Paulo já está implementando a reforma do ensino médio, sobretudo pela implementação do itinerário de formação técnica e profissional, com um programinha chamado Novotec. Novotec é o caminho que o governo estadual paulista achou para implementar o itinerário de formação técnica e profissional e adequar a rede paulista à reforma do ensino médio, tá? Enfim, visitando aqui o site do Novotec, né? novotec.sp.gov, a gente vai já ver, né, que, né, o ensino médio novo e conectado, né, a partir de 2001, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, os cursos com duração mais curta poderão contar para a carga horária dessa etapa de ensino. Isso significa que, ao fazer um curso do Novotec, o estudante poderá descontar a carga horária do ensino médio regular.
Em 2020, os cursos do Novotec integrado já contarão para o ensino médio, ou seja, esses cursos do Novotec, no espírito da reforma do ensino médio, vêm a utilizar, a complementar a carga horária total do ensino médio. Vamos lembrar, 1.800, no máximo 1.800 horas para a BNCC e os itinerários formativos, entre ele o itinerário de formação técnico profissional. A meta do governo é ambiciosa com esse programa, né? A meta dele, olha só, é atingir 400 mil matrículas ano até em 2022. Significa o quê? Que ele quer 30% da rede estadual, 30% da rede estadual cumprindo o itinerário de formação técnica e profissional, tá? 30% da rede estadual seguindo o itinerário de formação técnica e profissional. Significa que 30% da juventude vai ter acesso a curso técnico? Não. Isso tem que ficar claro, né? Porque se fosse ampliar a oferta do curso técnico de qualidade, como é dado, né, no Centro Paula Souza, como é dado em várias boas escolas públicas de educação profissional, nos institutos federais, certamente seria uma política importante, uma política que poderia ter um resultado importante na formação para a juventude, sobretudo a juventude trabalhadora, né? Mas não é disso que se trata, né? Quando a gente olha aqui, ó, então vamos lá, vem a substituir a carga horária do ensino médio com a meta de 30% da rede estadual seguindo este itinerário. O Novotec se organiza em 4 modalidades de curso profissionalizante. O Novotec integrado, você faz curso técnico integrado às suas aulas e disciplinas do ensino médio, tudo no mesmo período que você estuda. Primeiro, Novotec integrado. O que está escrito? Você faz curso técnico, ou seja, o Novotec integrado vai dar habilitação profissional técnica de nível médio, tá? Mas tem outras 3 modalidades. Já o Novotec Expresso vai dar cursos de 200 horas realizadas em um semestre presencialmente para jovens de todos os anos do ensino médio da rede estadual de São Paulo, regular ou EJA, certificado pelo Paula Souza. Ou seja, cursos de 200 horas, curso de qualificação profissional. Novotec Móvel, nesta modalidade, os cursos do Novotec vão até você em unidades móveis, com duração de até 100 horas, realizadas em até um mês. Ou seja, cursos de qualificação profissional. Na verdade, parece que até está em desacordo com aquela definição do MEC, né? Se tem que ter 20%, 100 horas é menos que isso, né? Então, ou seja, é mais precário ainda do que aquela definição. E, para coroar, né, já que a reforma do ensino médio permite o EAD no ensino médio agora, né, isso tem que ficar claro, né, a resolução 3 do Conselho Nacional de Educação permite que 20% da carga horária do ensino médio diurno seja dado em EAD, 30% da carga horária do ensino médio noturno seja dado em EAD. E agora, pasmem, 80% da carga horária do ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos pode ser dado em EAD. 20% para o diurno, 30% para o noturno e 80% para o EJA. Na resolução diz que preferencialmente no itinerário formativo, tá? Mas vamos lá. Então, baseando-se na lei, o governo foi lá e lançou já o Novotec virtual, né? Onde diz que esta modalidade é realizada online por uma plataforma moderna da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com módulos tutorados de 100 horas na modalidade semipresencial e totalmente online. Você faz tudo, você faz seu horário de aula. Ou seja, a reforma do ensino médio já vem em São Paulo com a implementação, inclusive, do EAD no itinerário de formação técnica profissional, tá? Não é legal, pô, são 4 modalidades. Ter 4 modalidades não quer dizer que a maioria dos estudantes vão fazer cursos aligerados de qualificação profissional, né? E se o Novotec integrado for o maior deles? Vamos lá. Esse aqui é a proposta do governo de plano plurianual. O que é o plano plurianual? São as metas que o governo estabelece, né, para cumprir no próximo triênio, tá?
Isso aqui teve alguma modificação depois no processo de aprovação. Nada que mude o sentido do que eu estou falando aqui. Um arredondamento no número, um númerozinho que muda. Mas vamos pegar aqui o projeto do governo, como ele apresentou. Olha lá. Ensino superior tecnológico oferecido pelos prêmios Paula Souza. Cadê? Aqui. Ensino técnico oferecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos ler isso aqui. Calma aí. Estou na página errada. Aqui, Novotec. Novotec integrado oferecido pelo governo de São Paulo. Novotec modalidade integrada, tá? Ou seja, curso técnico, curso de habilitação profissional técnica, tá? De 800 a 1.200 horas. Ele tem a meta de oferecer 23 mil vagas no triênio, ou 60 mil matrículas. 23 mil vagas, 60 mil matrículas. Vamos lembrar, a meta do governo é... 400 mil matrículas por ano. Ele está propondo no seu plano plurianual, que pode não ser nem respeitado, né, no fim das contas, ele propõe 60 mil matrículas e 23 mil vagas na modalidade integrada, ou seja, curso técnico no itinerário formativo profissional. Se a gente rodar aqui um pouquinho mais o plano plurianual e ir para a página 72, nós vamos achar aqui as outras modalidades do Novotec. Novotec nas modalidades expresso, virtual, móvel e integrado. Número de vagas oferecidas pelo Novotec: 938 mil. Ou seja, 938 mil vagas oferecidas, 23 mil para a modalidade integrada. Né? Ou, se você quiser contar o número de matrículas, né, contando pelos qualificados, 865 mil formados pelo Novotec, 60 mil na modalidade que vai dar curso técnico. Ou seja, o que o governo está propondo e está implementando com a reforma do ensino médio não é curso técnico para a juventude, né? Esse itinerário de formação técnica e profissional não é curso técnico, né? Ao passo que a gente tem esse número que gritante, né? 938 mil para 38 ou 60 mil matrículas e vagas, né? Ou seja, a grandíssima maioria dos estudantes do ensino médio da rede estadual paulista que seguirem o itinerário formativo técnico e profissional farão cursos de qualificação profissional aligeirados, de carga horária de 100, 200 horas. Não terão cursos técnicos. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter claro, muito claro pra gente, né? Vamos ver que cursos são esses, né? Aqui, ó, Novotec Expresso. Vamos ver aqui que cursos o governo está oferecendo. Quais são esses cursos de qualificação profissional? Aqui, ó, modalidade Novotec Expresso. Comunicação e projeto de vida para o mercado de trabalho. Informática básica. Operador de telemarketing, recepção e atendimento ao cliente, criação de conteúdos para a rede social, introdução a programas de computadores, princípios do empreendedorismo, venda em redes sociais, Excel básico, noções de cibersegurança, produção multimídia. Vamos lembrar, hein? Isso aqui, ó, esses cursos não são cursos de formação, são cursos de treinamento. Operador de telemarketing é curso de treinamento para o trabalho, né? Que se você for contratado para um operador de telemarketing, elas vão ter que te dar esse treinamento básico, né? Esse treinamento para que você possa trabalhar. Agora, esse treinamento profissional, né? Vamos lembrar de cursos de até 100 horas, vai poder substituir, né? Como está escrito lá, vai poder valer pela carga horária da formação do ensino médio, né? Então, assim, ó, quando a gente fala de reforma do ensino médio e nós falamos de itinerário de formação técnica e profissional, primeira coisa, nós não estamos falando de cursos técnicos.
informática, mecânica, mecatrônica, automação industrial, fabricação mecânica, enfermagem, logística. Não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de qualificação profissional extremamente empobrecida, né? Se a gente pensar assim, que qualificação profissional é essa em princípios de empreendedorismo, né? Sem contar que empreendedorismo é um eixo estruturante de todos os itinerários formativos, né? Mas não vou nem entrar nessa seara, né? Ou seja, se a gente olha aqui esses cursos do Novotec Expresso, a gente percebe que a maioria deles são da área de gestão e negócios, né? Ou seja, são cursos que não qualificam profissionalmente a juventude, mas que tem uma alta carga de ideologização da sua formação. É claro que a juventude tem que ter direito, inclusive, a esse tipo de treinamento. É óbvio, Excel básico, lógico que tem que estar disponível para a juventude de forma gratuita um curso de Excel básico, né? Ou de informática básica, ou mesmo de... né? Mas a questão é esses cursos virem em substituição da formação geral básica, né? E mais, vendido como uma formação técnica e profissional, que muita gente vai entender como oferecimento de cursos técnicos, mas não são cursos técnicos. São cursos de qualificação profissional absurdamente aligerados, absurdamente esvaziados de conteúdo. São treinamentos para trabalho simples, né? Muitas vezes um treinamento para um trabalho simples que a própria rotatividade do trabalho impede a juventude de exercer, né? Não são profissionalizações, né? São treinamentos para um trabalho simples, né? Como tipo, um treinamento para ser operador de telemarketing, que a própria empresa deve fornecer esse tipo de treinamento. Agora vai para a escola dar esse treinamento, que também poderia até dar esse treinamento, mas a questão mais gritante é substituir esse treinamento, esse treinamento vir a substituir a formação geral básica do estudante, ou mesmo vir a substituir a formação profissional da juventude, que se quiser ter um curso profissionalizado para a juventude, ele deveria ser oferecido na forma de cursos técnicos, né, onde a juventude pudesse aprender parte dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção ou dos serviços ou da sua área de atuação. Não cursos de treinamento profissional de até 100 horas, né? Vamos lembrar, se a gente vamos voltar para o número do PPA. Proposta do governo, um terço dos estudantes da rede estadual paulista no Novotec. Deste um terço, 900 mil fazendo isso e 20 mil fazendo o curso técnico. Ou seja, trata-se de um processo de sucateamento muito gritante da formação da juventude, inclusive da formação profissional da juventude, que é atingir a meta lá de cursos profissionalizantes, rebaixando o curso profissionalizante, esvaziando o curso profissionalizante ao ponto de considerar como um curso profissionalizante esses cursos que o Novotec oferece e vai oferecer para a maioria dos estudantes da rede estadual que seguirem por esse itinerário, né? Isso para não falar do EAD, né? Ou do processo de privatização. Já tem até uma pagininha aqui sobre as parcerias, né, que o governo está utilizando para a implementação do Novotec. Tá? Bom, então do ponto de vista da formação, será uma grande perda, né, para a juventude que não vai acessar sequer, né, sequer não, porque poderia ser interessante, né? Hoje as melhores escolas públicas são escolas que articulam a formação profissional com a formação geral, como os cursos técnicos integrados de institutos federais ou os ETINs das ETECs, que também tem passado aí por um certo desmonte, na verdade uma adequação aí à política da reforma do ensino médio, e a ETEC corre um grande risco de se tornar uma linha auxiliar de implementação da reforma do ensino médio, jogando um pouco para fora a sua trajetória de qualidade reconhecida que tem, né? Bom, vamos lá.
Mas agora vamos mudar um pouquinho a chave. O que isso vai implicar, né, para a formação básica? A gente não tem noção do que significa essa redução de 2.400 para 1.800 horas, né? Aqui, o governo aqui lançou aqui essa resolução SEDUC 85 no dia 19 de novembro de 2020, né, que estabelece aí as diretrizes da organização curricular do ensino fundamental, do ensino médio e das respectivas modalidades da rede de ensino de São Paulo. Vamos lá. Aqui, o governo apresentou aquilo que a gente chama de grade curricular, né? A grade curricular, com as disciplinas e as cargas horárias, né? E é interessante, né? Porque aqui, ó, quando a gente pega, por exemplo, aqui, vamos comparar o anexo 4 com o anexo 7, tá? O anexo 4 aqui, do lado esquerdo, ele é o ensino médio para quem entrou esse ano, tá? E essas são as cargas horárias, né? Não vai ter para que o ensino médio da matriz antiga, né? A partir do ano que vem, na verdade, né? Porque esse ano não adianta fazer essa resolução. Então, a partir do ano que vem, com a implementação da reforma do ensino médio muda, tá? Então, assim, ó, significa que não tem mais o primeiro ano, certo? Porque quem entrar no primeiro ano, entrará no primeiro ano do anexo 7, né? Para quem ingressar em 2021, vai entrar no primeiro ano do anexo 7. E aqui tem as cargas horárias, né? Do segundo e do terceiro ano e tudo mais. Aquilo que ele chama de Base Nacional Comum Curricular é o equivalente à formação geral básica, tá? A carga horária do ensino noturno era de 2.700 horas, tá? 2.700 horas, carga horária total. O governo apresentou o anexo 7º mostrando somente as cargas horárias das disciplinas do primeiro ano. O que significa isso? Ele apresentou, assim, é malandro, é o gato, né? Ele apresentou dessa forma porque se ele apresentasse a grade completa, ia ter um rebuliço entre os professores, né? Porque ia perceber o que isso ia significar. Mas vamos lá, vamos entender o que isso vai significar. Quando a gente pega aqui, ó, total de horas anuais, ele está contando só as disciplinas do primeiro ano, tá? Que foram só as que ele definiu. Ele não colocou nem o total, mas se a gente somar aqui 150 mais 150 mais 10 vezes 60, nós vamos chegar ao número de 900 horas. Significa o quê? Que a formação geral básica, ou a BNCC, vai ter 900 horas de formação no primeiro ano. O que isso significa? Vamos lembrar lá o parágrafo 5º da LDB? Parágrafo 5º do artigo 35A da LDB? Que a BNCC não poderá ter carga horária superior a 1.800 horas. Significa que só no primeiro ano do ensino médio, as disciplinas tradicionais do currículo da formação geral já cumprem metade da sua carga horária total. Tá? Então, na melhor das hipóteses, a gente pode ter essa mesma carga horária por disciplina em mais um ano. Tá? Na pior das hipóteses, algumas disciplinas mantêm uma carga horária superior, outras inferior. Tá? Então, na melhor das hipóteses, todas as disciplinas, presta atenção, na melhor das hipóteses, todas as disciplinas deverão sair de pelo menos um ano do ensino médio. Porque se esta grade tem 900 horas e o limite máximo é 1.800, a gente só pode repetir essa coluna mais uma vez. Mas tem um outro problema. Qual que é o problema? Língua portuguesa e matemática é obrigatório nos 3 anos. Se ela é obrigatória nos 3 anos, significa que as outras disciplinas não vão poder todas elas ser repetidas 2 aulas para cada uma delas por mais um ano. Significa que algumas disciplinas vão ter um corte ainda maior. Mas, de qualquer modo, todas as disciplinas constantes no currículo atual, na grade atual do ensino médio, perderão carga horária. Perderão cerca de 1/3 da carga horária. Quer ver só? O governo soltou aqui uma outra resolução, né, no dia 21/11 agora, né? A resolução 87, do dia 20/11, né? Foi publicado no Diário Oficial no dia 21.
E ela vai estabelecer aqui a organização curricular, né, das escolas que vão estar em convênio com o Centro Paula Souza. Ou seja, para as escolas que vão implementar o Novotec, grosso modo. Tá? E é interessante porque aqui ele já apresenta uma grade curricular um pouco diferente, né, para formação geral básica. Olha aqui, para a BNCC. Ele apresenta uma grade curricular que português e matemática, lá tinha 5 aulas, aqui tem 4. Tá? 4, 3, 3, 4, 3, 3. Todas as disciplinas permanecem no primeiro ano, com 2 aulas. Tá? As disciplinas que têm aula no segundo ano não têm aula no terceiro ano. As disciplinas que não têm aula no segundo ano terão aula no terceiro ano. Significa o quê? Que com exceção de português e matemática, de língua portuguesa e matemática, que tem uma carga horária menor do que tinha até então, todas as outras disciplinas saem de pelo menos 1 ano do ensino médio. Olha que interessante, olha aqui, ó. Total de horas anual. 1.800 horas. 1.800 horas da formação geral básica é o máximo que pode ter. Ou seja, não dá para mexer mais nisso. Não dá para aumentar esta carga horária a mais, porque se aumentar essa carga horária, esbarra ali no parágrafo 5º do artigo 35A da LDB, que define que a formação geral básica ou BNCC poderá ter no máximo 1.800 horas. Então, se para o estudante significa a oferta, né, primeiro a dualidade, né, entre as áreas da BNCC, né, os itinerários que compõem a área da BNCC e o itinerário técnico profissional. Depois a dualidade da dualidade, com um pequeno número de estudantes que vai conseguir fazer cursos técnicos, né, habilitação técnica de nível médio, com cursos de 800, 1.000, 1.200 horas, e uma imensa maioria que vão fazer aqueles cursos de qualificação profissional de 100, de 200 horas, com uma carga de ideologia gigantesca, empreendedorismo, gestão e negócio e tudo mais, para os professores significa que todos nós teremos corte na nossa carga horária no ensino médio. Cortes para a grande maioria de pelo menos 1/3 da carga horária. Todos nós sairemos de pelo menos 1 ano do ensino médio. Né? Alguns colegas podem pensar assim, mas o que a gente perde aí, a gente ganha no itinerário, né? No itinerário formativo, no itinerário que vai ter, por exemplo, eu não vou ter aula de sociologia na BNCC, mas vai ter o itinerário de ciências humanas, eu dou aula lá. Bom, seria a verdade se a gente não pensasse em algumas coisas. A primeira, mais clara, que 1/3 dos estudantes vão para o itinerário de formação técnica e profissional. Essa é a meta do governo. Então, 1/3 dos estudantes não complementarão mais a carga horária com disciplinas, não vão seguir áreas da BNCC. Né? Sem contar que a reforma do ensino médio permite que 20% da carga horária total do ensino médio diurno e 30% do noturno seja dado em EAD. Isso sabe o que significa? Significa que se seguirem a resolução e aplicarem essa porcentagem nos itinerários formativos, né, que a resolução do Conselho Nacional fala preferencialmente nos itinerários formativos, nós estamos falando de metade da carga horária do itinerário formativo do diurno e 75% do itinerário, da carga horária do itinerário formativo no noturno poderão ser oferecidos em EAD. Significa que para o estudante significa um esvaziamento e um aligeiramento da sua formação, sem garantir o direito à formação técnica, à formação profissional, dando cursos aligeirados de qualificação profissional. E do ponto de vista dos professores, significará perda de aula, perda de muitas vezes de renda, de emprego, tem que se desdobrar em mais escolas, já que as escolas diminuirão o número de aulas, né? Ou seja, aponta para um cenário bastante difícil, né, nesse momento, né? Ainda mais quando a gente vê, né, fechamentos de sala de aula, né, uma série de questões que a gente já convive aí há muito tempo, né? Então, queria trazer um pouco esse cenário, não para que a gente olhasse e se visse sem saída, né? Mas que a gente pudesse aprender ele no seu movimento para que a gente busque uma saída alternativa, né? Uma saída alternativa que não coloque na política educacional um ou para a nossa juventude,
não é um ou, tem que ser um e, tem que ser mais possibilidades, não possibilidades excludentes, tem que ser mais possibilidades. A juventude tem que sair do ensino médio, podendo seguir estudando, aprofundando os seus conhecimentos e com possibilidade de se inserir de maneira qualificada no trabalho, não de maneira aligeirada no trabalho. Né? A gente tem que discutir que essa redução do número de aulas na grade curricular tem que ser uma abertura, né? Claro que com a emenda constitucional, do teto do gasto, com todas as políticas de sucateamento, de constrição do orçamento público e tudo mais, isso é nadar contra a corrente, mas a gente precisa nadar contra a corrente e diminuir o número de alunos por sala de aula. A pandemia mostrou que a gente não tem condições sanitárias nem em dias normais, né? Muito menos para lidar com uma situação como a gente vive hoje. Né? A gente precisa começar a entender este processo para que a gente não chegue daqui 2 anos e passe a disputar com o colega do lado as migalhas das disciplinas que eles criam e que, na verdade, educam muito pouco. A gente precisa entender o sentido da reforma do ensino médio para que a gente possa começar a organizar, de fato, uma resistência e organizar, de fato, uma proposta contra-hegemônica de educação, que não coloque um ou para a nossa juventude, mas que articule as dimensões da formação geral, da formação básica, da formação para o trabalho, para que o ensino médio signifique para a nossa juventude uma abertura e não um caminho único e portas fechadas. Tá? Como eu disse, estamos aprendendo esse processo no momento em que ele se desenvolve. Claro que muita coisa da reforma do ensino médio, da discussão sobre o ensino médio, ficou de fora desse vídeo, mas eu quis trazer aí um ponto específico do processo de implementação da reforma do ensino médio na rede paulista, trazendo um pouquinho as resoluções e as leis mais gerais que determinam a reforma do ensino médio, para que a gente possa perceber o caminho de não formação, de esvaziamento da formação que está na proposta do governo Dória, que está sendo implementado já a toque de caixa e que vai significar um esvaziamento ainda maior da educação da juventude e uma situação de dificuldade ainda maior para todos os trabalhadores da educação. Tá? Espero que esse vídeo possa contribuir, né, para o nosso conhecimento, mas que também possa contribuir para a nossa organização. É isso. Muito obrigado.